Meus queridos, a paz do Senhor, glória a Deus. Aqui é o irmão Sidney. Nós estamos hoje gravando esse vídeo para fazermos um resumo da aula de número 2 da nossa lição de Escola Bíblica Dominical. Esse trimestre nós estamos estudando sobre a justiça divina e estamos falando sobre a preparação do povo de Deus para os dias do fim. E a nossa base é o livro do profeta Ezequiel. Nós já estudamos no domingo passado a respeito do Atalaia, já vimos a respeito do ministério profético, como se comporta, já aprendemos um pouco a respeito da vida do profeta Ezequiel, que para nós também é muito importante. E na lição de hoje, nós vamos falar sobre o fim. Esse é o tema da nossa lição, o fim, e é o que nós vamos desenvolver junto com os irmãos aqui, vai ser de forma bem resumida. Mas eu tenho certeza de que Deus ele vai falar conosco. Os irmãos pararem para observar, os dias do profeta Ezequiel eram dias em que dois pecados terríveis estavam manifestos de maneira bem patente na sociedade em que Ezequiel vivia. Eu anotei aqui, e o primeiro pecado é o pecado da falta de amor ao próximo. Mateus capítulo 22, versículo 39, Jesus respondendo aos fariseus, ele disse o seguinte: "E o segundo mandamento é este: amarás ao teu próximo como a ti mesmo." Este texto bíblico que Jesus fala como o segundo mandamento, Jesus não tirou da sua mente, da sua cabeça, um mandamento novo. Ele faz uma citação da lei de Moisés, Levíticos, capítulo de número 19, versículo de número 18, aonde Deus fala para o seu povo que ele não deveria de forma alguma oprimir o mais fraco, que ele não deveria de forma alguma maltratar o estrangeiro que estava no meio deles, mas que ele deveria amar ao próximo como a si mesmo. Esta falta de amor ao próximo estava patente nos dias do profeta Ezequiel. Não bastasse a falta de amor ao próximo, o maior de todos os pecados também estava patente nos dias do profeta Ezequiel, que era a falta de amor a Deus. Na mesma pergunta, na verdade, na mesma resposta, porque a indagação que aqueles homens fizeram a Jesus foi qual é o maior dos mandamentos, Mateus capítulo de número 22, versículo 37, Jesus diz para eles o seguinte: o maior mandamento é este: amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e conforme as tuas forças. Isto está escrito em Mateus capítulo 22, versículo 37, e Jesus também não inventou esse mandamento, não foi um mandamento novo. Este mandamento Jesus fez citando Deuteronômio, capítulo de número 6 e versículo de número 5, ou seja, tudo que Jesus colocava para aquele povo já estava descrito na palavra. Os dias do profeta Ezequiel eram dias que as pessoas perderam por completo o amor a Deus, o respeito às coisas sagradas. Eram dias de idolatria muito grande, e a idolatria para Deus, ela é como uma traição conjugal. É como se nós estivéssemos, ou aquele que é o idólatra, ele está traindo o Senhor nosso Deus com algum outro Deus ou com um outro cônjuge espiritual, um Deus qualquer. E esses pecados eram pecados terríveis. Havia corrupção desenfreada, os ricos estavam oprimindo os pobres, as pessoas tinham seus direitos cerceados, os reis eram corruptos, existiam profetas corruptos, existiam sacerdotes corruptos, pessoas que perderam completamente o temor de Deus. Estes eram os dias do profeta Ezequiel. E é sobre isso que nós vamos falar nesta aula, porque diante desse cenário tão terrível e catastrófico, Deus levanta o profeta Ezequiel para profetizar, e ele registra no capítulo 7 do seu livro esta profecia que vai ser o tema da nossa lição de hoje. Então, quero convidar você a orar comigo nesta hora, para que nós possamos pedir a graça de nosso Deus, a fim de que Ele nos abençoe e que nós possamos estudar a Sua palavra. Vamos orar ao Senhor então? Pai querido, nós te damos graça. Obrigado pela oportunidade que o Senhor nos tem dado. Obrigado, Senhor, porque nós podemos transmitir aos teus servos via internet
esta palavra. Obrigado pelo acesso que cada um de nós temos à Bíblia Sagrada, podemos estudar. Abençoe a cada um dos nossos irmãos. Oramos pela vida de cada irmão da classe Daniel. Oramos pela vida do professor Wilton, nosso pastor e professor Wilton. Oramos pela vida do nosso pastor local, pastor Adolfo, pela vida do nosso pastor presidente, pastor Paulo César, por todo o ministério da nossa Igreja Assembleia de Deus ali em Belo Horizonte, e que o Senhor venha abençoar a cada um de nós. Não apenas aos alunos da classe Samuel, da classe Daniel, mas também a todos aqueles que venham a ter contato com este vídeo, que possa servir de bênção e de despertamento para a sua igreja. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus queridos, então vamos para a palavra do Senhor? Eu gostaria que você, além da sua revista de Escola Bíblica Dominical, você tivesse também um exemplar da Bíblia com você, e ela vai ser muito importante. Eu tenho aqui um exemplar da Bíblia. Além do exemplar da Bíblia, se você puder ter um caderninho de anotação, ele vai ser muito importante para nós. Junto com o caderninho, você precisa ter um instrumento de escrever. Pode ser uma caneta ou um lápis, aí vai ficar à sua disposição. Eu, além desses dois aqui, vou usar também o meu celular, porque no meu celular eu tenho alguns aplicativos da Bíblia e ele me ajuda muito a buscar alguma referência com a velocidade ou a buscar uma outra tradução, uma outra versão da Bíblia Sagrada e às vezes até mesmo em alguns casos a buscar algumas palavras no original, porque tem aqui o dicionário de grego e hebraico que vai nos ajudar em alguns momentos para que nós possamos estudar a palavra do Senhor. Então, em primeiro lugar, nós vamos fazer o seguinte: a gente vai abrir a Bíblia no nossa leitura bíblica em classe. A nossa leitura bíblica em classe de hoje encontra-se em Ezequiel, capítulo de número 7, versículo de número 1 até o versículo 10. E eu quero que você leia comigo a palavra do Senhor. A palavra do Senhor diz assim: Depois veio a palavra do Senhor a mim, dizendo: E tu, filho do homem, assim diz o Senhor Jeová, acerca da terra de Israel: Vem o fim vem sobre os quatro cantos da terra. Agora vem o fim sobre ti, porque enviarei sobre ti a minha ira, e te julgarei conforme os teus caminhos, e trarei sobre ti todas as tuas abominações. E não te poupará o meu olho, nem terei piedade de ti. Olha que palavra tremenda. Nem terei piedade de ti, mas porei sobre ti os teus caminhos, e as tuas abominações estarão no meio de ti. E sabereis que eu sou o Senhor. Assim diz o Senhor Jeová. Um mal. Eis que um só mal vem. Vem o fim vem, despertou-se contra ti, eis que vem. Versículo de número 7, está escrito assim: Vem a tua sentença, ó habitante da terra, vem o tempo, é chegado o dia da turbação, e não da alegria sobre os montes. Agora, depressa derramarei o meu furor sobre ti, e cumprirei a minha ira contra ti, e te julgarei conforme os teus caminhos, e porei sobre ti as tuas abominações. E não te poupará o meu olho, nem terei piedade de ti, conforme os teus caminhos, assim carregarei sobre ti, e as tuas abominações estarão no meio de ti. E sabereis que eu, o Senhor, castigo. Eis aqui o dia, eis que vem, veio a tua ruína, já floresceu a vara, reverdeceu a soberba. Este é a nossa leitura bíblica que nós temos de base da nossa lição nesta manhã, ou neste estudo. Nós estamos na lição de número 2. Esta lição será estudada em todas as igrejas Assembleias de Deus do Brasil, filiadas à CGADB, agora no dia 9 de outubro, e você é convidado a estar em uma das nossas igrejas também para aprender a palavra do Senhor conosco. O nosso texto áureo, ele foi sacado desse texto bíblico que nós estamos lendo, e ele é o versículo de número 2 do capítulo 7. Está escrito assim: E tu, ó filho do homem,
Assim diz o Senhor Jeová acerca da terra de Israel: Vem o fim vem sobre os quatro cantos da terra. Temos uma verdade prática, e a nossa verdade prática diz assim: o atalaia de Deus soa o alarme do eminente perigo, anuncia que o juízo divino se aproxima. E é dentro disso que nós vamos começar a desenvolver o estudo desta profecia. E eu gostaria de pedir você que, por favor, mantenha a sua Bíblia aberta. E nós já temos orado, já temos feito a leitura bíblica em classe desta nossa revista. Mantenha a Bíblia aberta. Nós temos a intenção ou o objetivo de apresentar de modo geral a profecia do capítulo 7. O objetivo 2 de enfatizar o sentido e das expressões repetidas. E o objetivo 3 de identificar o inimigo que serve como instrumento do juízo divino. Então é exatamente isso que nós queremos conversar com os nossos irmãos, mas eu quero pedir a você que, por favor, mantenha a sua Bíblia aberta. Ezequiel, capítulo de número 7. Essa vai ser a base que nós teremos para estudarmos, e nada melhor do que estudarmos a Bíblia com a própria Bíblia. A Bíblia vai ser a nossa melhor referência. Amém assim? Preste bem atenção, os irmãos. Porque o profeta, ele começa a palavra dizendo: Veio a mim a palavra do Senhor. Vê se é exatamente isso que está escrito aí no versículo de número 1 do capítulo 7. Veio ainda a palavra do Senhor a mim dizendo. Esta expressão, veio a minha palavra do Senhor, é uma expressão que vai aparecer muitas outras vezes na Bíblia, muitas outras vezes. E ela é muito interessante porque isso vai vaticinar, isso vai mostrar para nós de maneira clara, de maneira evidente, que esta é uma palavra que está vindo de Deus. Preste bastante atenção, os irmãos, porque quando o apóstolo Pedro ele escreve a sua segunda carta, no capítulo de número 1, ele vai falar a respeito da profecia da igreja, ou da profecia da palavra de Deus para a igreja. E eu quero ler com os irmãos aqui, 1 Pedro, capítulo de número 1, e ele vai falar para nós nos versículos 20, versículo 21, perdão, minha primeira, 2 Pedro, né? Capítulo de número 1, nós vamos ler os versículos de número 20, versículo 21, dizendo assim, ó, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação ou de particular interpretação, conforme algumas versões, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Olha que coisa maravilhosa, porque o apóstolo Pedro vem colocar para nós, quando se trata de uma profecia verdadeira, que não se trata de vontade do próprio profeta, mas algo que o Espírito de Deus comunica com o seu servo, e o seu servo vai transmitindo para o povo. Isso é legal, é interessante, porque nós vamos ver várias vezes algumas palavras de muita autoridade. Por exemplo, o profeta Elias, ele usava com muita frequência a expressão assim diz o Senhor dos Exércitos, ou assim diz o Senhor. O profeta Ezequiel, ele usa essa expressão, veio a mim a palavra do Senhor. O profeta Jeremias também vai usar muitas vezes a expressão veio a mim, algumas vezes então veio a mim a palavra do Senhor. O profeta Jonas, ele vai usar essa expressão pelo menos umas 4 vezes no seu livro, ele dizendo, então veio a mim a palavra do Senhor. Quando ele sai do ventre do peixe, ele usa a expressão, então veio outra vez ou novamente, em algumas traduções, a mim, a palavra do Senhor dizendo. Isso vai deixar bem claro para nós que a mensagem que este profeta recebe, ou que o profeta Ezequiel recebe, não era uma mensagem com o mesmo cunho profético das demais. Porque até então Ezequiel é um profeta de visões. É um profeta que tem visões extraordinárias, são visões complexas, mas a palavra, quando ele usa, veio a mim a palavra do Senhor, ela deixa claro para nós que Ezequiel ele tem os seus ouvidos abertos, ele ouve a voz de Deus falando com ele.
É uma mensagem externa, é uma mensagem clara, é uma mensagem audível e é uma mensagem direta. É uma mensagem audível e uma mensagem direta. Não havia dúvida de que fato Deus estava falando com o profeta Ezequiel. Então, essa introdução a respeito da profecia de Ezequiel é bem interessante para nós termos a convicção de que fato Deus fala com o profeta Ezequiel. Mas não apenas isso, porque qualquer profeta poderia dizer: veio a mim a palavra do Senhor. Mas Moisés, ele vai nos instruir dizendo como saberemos se um profeta falou de Deus ou não falou de Deus. Ele diz: vocês não precisam ter preocupação. Se a palavra que o profeta falou se cumprir, ela é de Deus. Se ela não se cumprir, não é de Deus. Pronto, acabou a conversa. E nós vamos ver que a profecia de Ezequiel, ela teve um cumprimento cabal, e isto mostra que Ezequiel é um profeta de Deus. Amém assim? Vamos falar sobre a extensão da profecia, porque o profeta Ezequiel, ele fala que a profecia ela é voltada para a terra de Israel. Por sinal, nosso comentarista da lição, ele observa que esta expressão terra de Israel, ela aparece 17 vezes no livro do profeta Ezequiel. Ela aparece 17 vezes no livro, mas no capítulo de número 7, nós vamos voltar aqui ao capítulo 7 do profeta Ezequiel, ele diz o seguinte no versículo de número 2: Ó tu, filho do homem, assim diz o Senhor acerca da terra de Israel. Então, ele pode deixar claro para nós que a direcionamento ou a direção da sua profecia era para a terra de Israel. Então, o primeiro a receber a palavra originalmente era uma palavra que se dirigia direto ao povo de Israel. Mas fica interessante para nós, é interessante para nós, porque quando ele fala a respeito da terra de Israel, ele continua ainda no versículo de número 2 e ele amplia um pouco mais a extensão da sua profecia. Porque no versículo de número 2, ele continua dizendo assim, ó: fim ou o fim vem sobre os quatro cantos da terra. Quando ele usa a expressão o fim vem sobre os quatro cantos da terra, nós podemos entender que o que Deus estava falando através do profeta Ezequiel não estava simplesmente direcionado apenas ao povo de Israel. Ela tinha uma parte da profecia que se direcionava aos termos de Israel, principalmente a Judá, porque agora Ezequiel estava profetizando para o reino do sul, que é o reino de Judá, que tinha sua capital em Jerusalém, mas ele, quando usa a expressão sobre os quatro cantos da terra, nós começamos a entender que o atalaia de Deus, ele já começa a preparar a humanidade para um juízo divino muito mais amplo do que o juízo dos quatro cantos da terra. E isso não é difícil da gente observar. Eu gostaria de ler com os irmãos um texto bíblico de Apocalipse, capítulo de número 7, versículo de número 1, vai falar sobre os quatro cantos da terra, e aí nós começamos a observar que a amplitude do juízo de Deus, ela coloca-se um pouco maior do que apenas sobre a terra de Israel. Todos aqueles pecados que Judá estava cometendo são pecados que a humanidade de hoje estão também cometendo e de maneira muito maior do que o povo de Israel cometia nos dias em que vivia o profeta Ezequiel, de modo que nós não temos dúvida de que o juízo que valeu para os dias do profeta Ezequiel são juízos que estão previstos na Bíblia para a humanidade em pouco tempo, e por isso o Senhor tem nos alertado para agir como profetas ou como atalaia. Apocalipse capítulo 7, versículo de número 1 diz assim: Depois disso vi quatro anjos em pé nos quatro cantos da terra, conservando seguro os quatro ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Mas por que está lendo isso, irmão Sidney? É para você entender que quando a Bíblia fala sobre essa expressão, os quatro cantos da terra, ela está falando sobre a totalidade da terra, sobre a totalidade do globo. Isaías capítulo de número 11, Deus vai usar o profeta e vai falar para nós também uma profecia a respeito dos
quatro cantos da terra, capítulo de número 11, versículo de número 12. Vamos ler a palavra do Senhor. Está escrito assim, olha: levantará o estandarte para as nações, ajuntará os dispersos, ou perdão, os desterrados de Israel, e os dispersos de Judá recolherá desde os quatro confins da terra, ou dos quatro cantos da terra. Quando Deus está usando essa expressão, os quatro cantos da terra, ele está querendo dizer que está tomando a totalidade da terra, norte, sul, leste, oeste, é o que Deus está falando. Para que você possa ter uma ideia disso, você pode anotar aí, não vai dar tempo de nós lermos, mas o apóstolo Pedro, na primeira epístola do apóstolo Pedro, no capítulo 4, no versículo 7, ele começa a anunciar de maneira profética o fim de todas as coisas. Na segunda epístola, no capítulo 3, Deus vai usar o apóstolo Pedro e vai lhe fazer revelações tremendas a respeito do fim de todas as coisas. E ele vai dizer que os céus que agora existem e a terra, os céus e a terra que agora existe, estão aguardados ou guardadas como um tesouro para o dia do Senhor, em que os elementos ardendo se fundirão. E aí nós vamos começar a ver Deus mostrando para nós um juízo que está previsto sobre todos os quatro cantos da terra. E é por isso que Deus chama a sua igreja na mesma condição de atalaia que chamou o profeta Ezequiel. Agora observa o seguinte: quando que se cumpriria ou para qual seria o tempo da profecia de Ezequiel e do seu cumprimento? Voltemos para a Bíblia, aonde nós estávamos no capítulo 7 do livro de Ezequiel, no versículo de número 3. Ele usa a seguinte expressão: agora vem o fim. Ele está dizendo sobre o fim. E ele usa a expressão agora. Agora, quando usa a expressão agora, ele não está usando apenas um advérbio. Ele está querendo dizer para nós a respeito de algo eminente. Ele está mostrando para nós, é agora, não é amanhã, não é depois de amanhã, não é daqui a 100 anos, como Deus já tinha usado alguns profetas. Estamos anunciando para você que o juízo que estou falando, ele é um juízo para agora. No versículo de número 5, ele diz o seguinte: assim diz o Senhor Deus, mal após mal, eis que vem. No versículo 6, ele continua: vem a tua sentença, ó habitantes da terra, vem o tempo, é chegado o dia da turbação e não da alegria sobre os montes. Ele começa a mostrar que já não havia mais tempo para se esperar, que agora já tinha chegado o tempo para que houvesse qualquer movimento de arrependimento, de mudança de atitude, de mudança de ideia, de mudança de rumo para aquelas pessoas, já havia passado. No versículo de número 8, ele diz o seguinte: agora, novamente, em breve derramarei o meu furor sobre ti, cumprirei a minha ira contra ti, julgar-te-ei segundo os teus caminhos e porei sobre ti as tuas abominações. Então, quando ele começa a falar, nós entendemos que a profecia do profeta Ezequiel era uma profecia eminente cumprimento nos dias em que ele estava vivendo. Amém assim? Então, eu convido você para nós irmos ao ponto 2, vendo que neste ponto 1 da nossa lição, nós podemos falar sobre uma visão geral da profecia, uma introdução da profecia, a extensão da profecia, que ela era uma profecia originalmente voltada para Israel, mas que ela não para apenas para o povo de Israel, ela tem um cumprimento futuro, por isso ele fala a respeito dos quatro cantos da terra. E nós vemos também que para o povo de Israel, ou seja, para a geração em que vivia o profeta Ezequiel, o cumprimento era um cumprimento eminente e não havia o que se esperar. A respeito do fim, eu quero conversar com os irmãos a seguinte situação. A respeito do fim, meus irmãos, eu quero conversar com os irmãos a seguinte situação. O que a Bíblia quer dizer quando ela fala que o fim vem? Eu estou evitando usar os termos hebraicos e aramaico e alguns até acadianos que o nosso comentarista tem colocado para nós, para ver se a gente consegue trabalhar apenas na nossa língua portuguesa mesmo, e eu creio que isso vai ser suficiente para nós termos uma ideia do que o profeta está falando para nós.
Eu tenho convicção de que sempre que a gente faz alguma tradução, alguma coisa se perde na tradução. Nem sempre a tradução ela consegue é, trazer de maneira fiel aquilo que foi colocado no seu original. Mas o Espírito Santo tem ajudado os teus servos que fizeram a tradução da Bíblia e nós conseguimos textos fiéis ao original, de forma que a gente estudando em nossa língua portuguesa, nós vamos conseguir entender. Esta mesma palavra que foi usada no hebraico para o fim, aqui no livro do profeta Ezequiel, ela é usada também no capítulo 6 e no versículo 13 do livro de Gênesis, que é aquele sobre o dilúvio, quando Deus diz o seguinte: o fim de toda a carne é chegada, é, o fim de toda a carne é chegada. Quando nós começamos a olhar, aqui também é o mesmo texto usado no livro de Amós, o profeta, capítulo de número 8, versículo de número 2. Eu vou ler com os irmãos aqui, profeta Amós, capítulo de número 8, versículo de número 2. É a mesma palavra que é usada. E perguntou: que vês, Amós? E eu respondi: um cesto de frutos de verão. Então o Senhor me disse: chegou o fim para o meu povo, jamais passarei por eles. Esta expressão fim que o profeta Ezequiel usa, ela geralmente ela é traduzida como destruição, como ruína, como morte. É como está dizendo assim, olha, acabou, eliminou tudo, não tem mais volta. É esta a palavra que Ezequiel fala. O fim vem, ou vem o fim, e ele vai falar isso repetidas vezes para que nós possamos memorizar isto. Então, o que ele quer dizer com o fim? Ele está querendo falar de destruição, de ruína, de morte, de colocar um ponto final nas coisas, porque acabou mesmo e não tem mais volta. Esta é a ideia do texto, tá? Quando você lê esse texto, capítulo 7, versículo de 1 a 10, nós estamos falando de um texto bem curtinho. E nesse espaço curtinho, Ezequiel enfatiza 5 vezes, pelo menos, de que o fim, ele vem, o fim é chegado. Qual a ideia de Ezequiel? A ideia de Ezequiel é causar impacto nas pessoas. Se nós começarmos a ver, esta é uma linguagem poética da língua hebraica. Ezequiel fala de forma poética, mas a intenção desta linguagem poética não era apenas de trazer algo belo para o povo, como geralmente remete-se às poesias. A intenção era de fazer com que o povo gravasse na mente com mais velocidade e com mais facilidade a mensagem que Ezequiel estava transmitindo. E era de causar impacto mesmo, de causar medo, de causar pânico naquelas pessoas, para ver se ainda existia alguma esperança. Mas infelizmente, a esperança já não existia mais, porque o juízo de Deus estava chegando sobre o povo. Agora preste atenção, porque queremos falar sobre essas expressões repetidas. No versículo 3, perdão, no versículo 2, no versículo 3, no versículo 6, no versículo 10, ele vai falando novamente, vai falando. Por que vai falar tantas vezes? Vai falar tantas vezes porque por muitos anos Deus tinha alertado o seu povo. Deus tinha colocado o povo para que ele pudesse ter a chance de arrepender. Mais de 100 anos antes, Deus já havia usando seus profetas e dizendo ao povo que o povo se arrependesse, e agora o povo não se arrependeu. Por isso, Deus repetidamente ele fala ao povo para causar impacto com o povo, para eles saberem que dessa vez o juízo de Deus era eminente e estava chegando. Agora preste atenção numa coisa interessante. Às vezes passa desapercebido por nós. O versículo 4 e o versículo 9 do capítulo 7, eles são idênticos. Como se fosse uma repetição do versículo 4 e do versículo 9. Eu vou ler o versículo para os irmãos aqui do capítulo 7. Olha só. O versículo 4 diz assim: isto me mostrou o Senhor Deus. Eis que, ou perdoe-me, estou em Amós. Vamos para Ezequiel, né? Senão fica difícil. Ó, diz assim, Ezequiel capítulo 7, versículo 4.
os meus olhos não te pouparão. Olha como é que começa o versículo 9. Os meus olhos não te pouparão. A segunda frase do versículo 4. Nem terei piedade de ti. A segunda frase do 9. Nem terei piedade de ti. É? Olha como é que são as coisas. No versículo 4, a terceira frase, ele diz assim: Mas porei sobre ti os teus caminhos. Ah, no versículo 9, ele fala assim, ó, segundo os teus caminhos, assim te castigarei. Ou seja, é uma forma um pouco diferente de falar a mesma coisa, né? E as tuas abominações estarão no meio de ti, no versículo 4. Tá? Aí no versículo 9, e as tuas abominações estarão no meio de ti. E ele termina dizendo assim: sabereis que eu sou o Senhor. E ele termina o versículo 9 dizendo: sabereis que eu sou o Senhor, é que firo. Ou que eu, o Senhor, é que firo. Olha que situação, por que essa repetição de ideias? Você vai ver isso sendo usado por Jesus algumas vezes no Novo Testamento. Jesus usando a expressão, na verdade, te digo. Ele está fazendo uma repetição porque ele está chamando a atenção para algo que era para se dar muita atenção, que precisava de ter um carinho com o olhar daquilo. Então, quando o profeta repete esta mensagem por duas vezes, ele repete esta mensagem para deixar claro para o povo que se tratava de algo urgente. E nós vamos ver isso em outros lugares da Bíblia. Quando fala de duas vezes, você lembra quando o Faraó teve o sonho? Ele falou assim: primeiro ele sonha com as espigas, né? Espigas bonitas e espigas queimadas, depois com vacas gordas e com vacas magras. E José fala para ele: olha, os dois sonhos são a mesma coisa. E Deus te mostrou duas vezes porque ele tem urgência no que vai fazer. Então, quando Deus fala duas vezes, é porque ele tem urgência no que vai fazer. Agora preste bem atenção, porque esta repetição da sentença às vezes nos leva a imaginar que Deus ele foi deveramente ou demais rígido com o povo. Mas isso faz parte do caráter de Deus, isso faz parte da personalidade de Deus. Olha o que disse o profeta Naum, no capítulo 1 do seu livro, no versículo de número 3. Profeta Naum, capítulo 1, versículo de número 3. É isso aqui, ó. Esse versículo os irmãos conhecem de cor, todo mundo sabe de cor. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e jamais inocenta o culpado. O Senhor tem o caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Vamos falar sobre o juízo de Deus. Vou ler de novo. O Senhor é tardio em irar-se, mas é grande em poder, e jamais terá o inocente por culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, ou na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Mas não tenha dúvida, meus queridos irmãos, que ele, na sua infinita misericórdia e bondade, ele é tardio em irar-se, mas ele é rígido em fazer com que o seu juízo venha a acontecer. Mas por que você está dizendo isso, meus irmãos? Estou dizendo isso porque quando o juízo de Deus chegou, ele tinha um objetivo básico, que era livrar o seu povo da idolatria. Que é a idolatria? A idolatria é a prostituição espiritual, a mãe de todos os pecados que Israel estava cometendo. A idolatria era o que estava levando Israel a ficar longe de Deus. Era idolatria. E longe de Deus você deixa de amar ao próximo. Longe de Deus para você a corrupção é coisa normal. Longe de Deus você pegar a oferta da casa do Senhor indevidamente é coisa normal. É, nós não temos mais escrúpulo. Longe de Deus a gente perde todo o nosso parâmetro espiritual. E nós começamos a pecar de maneira deliberada. Então todos os males que acontecia com o povo de Israel acontecia porque aquele povo perdeu o amor a Deus, que é o maior de todos os mandamentos. E mais do que isso, ainda começa a trair espiritualmente a Deus com outros deuses. Isso se chama idolatria. Então, o objetivo principal de Deus era trazer o seu povo de volta. Mas não é porque Deus não queria trazer. Deus usou, e nós vamos ler aqui
Segundo Crônicas, capítulo 36. Segundo Crônicas, capítulo 36. Olha o que Deus fala aqui no finalzinho, o povo está indo para o cativeiro, já não tinha mais volta, né? Já estamos no finalzinho do capítulo da história das Crônicas dos Reis. A partir daqui já é cativeiro. Capítulo 36, versículo 16. Versículo 16, está escrito assim, ó. Eles, porém, zombavam dos mensageiros e desprezavam as palavras de Deus e mofavam dos seus profetas até que subiu a ira do Senhor contra o seu povo e não houve mais remédio algum. Deus quis dar um remédio para o seu povo, mas diz a Bíblia que eles zombaram, eles riam dos profetas, eles matavam os profetas, eles castigavam os profetas, até que chegou uma hora que não teve mais jeito. Eles não quiseram o remédio de Deus, que era o remédio do arrependimento, então precisou do juízo de Deus para que houvesse no meio do seu povo uma cura. E você não tenha dúvida de que o juízo chegou para que o povo de Deus pudesse ser bem sucedido. Preste bem atenção, os irmãos. Eu vou citar um versículo bíblico aqui que nós conhecemos de cor. Gálatas, capítulo de número 6, versículo de número 7. Está escrito assim, olha, não erreis. De Deus não se zomba. Tem um outro texto bíblico, uma outra versão bíblica que diz, Deus não se deixa escarnecer. O apóstolo Paulo continua, tudo aquilo que o homem plantar, isto também ele ceifará. Ou tudo aquilo que o homem semear, isso também ele colherá. Então de Deus ninguém se zomba. Não erra. Esta sociedade que nós vivemos precisa ouvir a mensagem do profeta Ezequiel. Nós, como igreja do Senhor, precisamos ouvir a mensagem do profeta Ezequiel. Nós precisamos saber se de fato nós estamos amando a Deus acima de todas as coisas. Nós precisamos saber se de fato nós estamos amando o nosso pó ou o nosso próximo como a nós mesmos. Ou se nós estamos trocando Deus por um deusinho qualquer aí, ou se nós estamos oprimindo o nosso irmão da igreja, se nós estamos levando o nosso irmão à justiça dos homens, se o mais rico está oprimindo o mais pobre, se nós estamos fazendo coisas que são desonestas diante de Deus. Nós precisamos tomar muito cuidado com a nossa vida espiritual. Muito cuidado. E é hora de fazer uma reflexão, porque de Deus ninguém zomba. Meus queridos, nós vamos terminar agora, mas antes eu quero falar sobre o inimigo que Deus usou para trazer juízo sobre o povo de Deus. Aí você pensa, como é que pode? Deus vai usar um ímpio para trazer juízo sobre o seu povo? Sim, Deus vai usar um ímpio para trazer juízo sobre o seu povo. Foi isso que deixou o profeta Abacuque desesperado, irmãos. Quando ele começou a ver a sentença de Deus, ele ficou desesperado. Ele começou a orar ao Senhor e falou: Deus, eu não acredito que o Senhor vai usar um ímpio para fazer isso. É, mas é um ímpio mesmo que Deus vai usar, porque depois ele vai julgar o ímpio. Irmãos. E para fazer juízo, em alguns casos, Deus usa os ímpios mesmo, porque tem coisa que não pode ser feito por justo, precisa ser feito por ímpio. Agora, como é que nós vamos ver isso? Vamos voltar aqui para Ezequiel, capítulo de número 7, e vamos encerrar aqui já pertinho, versículo de número 10. Diz assim a palavra do Senhor: Eis o dia, eis que vem, brotou a tua sentença, já floresceu a vara, reverdeceu a soberba. Aqui Deus estava profetizando, ou usando o profeta, perdão, Deus não estava profetizando, Deus estava revelando o profeta estava profetizando a respeito do juízo que Deus traria sobre o povo de Israel. O povo do norte, Deus tinha usado a Síria, e a Síria tinha sido a vara de Deus contra o povo do norte. E agora chegou a vez do povo do sul, de Judá, Benjamim, Jerusalém. Precisavam ser julgados pelo Senhor. E quem é que Deus vai levantar para julgar o povo? Deus levanta o reino babilônico e, mais precisamente, o seu principal rei, ou o rei de maior expoente, que foi o rei Nabucodonosor. Babilônia é um reino muito conhecido, de muitas profecias bíblicas. Babilônia é sinal de terra de Satanás, literalmente, é símbolo da grande prostituta do Apocalipse, e nós temos visto Babilônia muito falado na Bíblia. Quem é da Babilônia? Localização da Babilônia, se nós pegarmos
o crescente fértil ali na Mesopotâmia, né? Babilônia fica bem no sul da Mesopotâmia, entre os rios Tigre e o rio Eufrates, fica ao norte do Golfo Pérsico. Então, assim, é nessa regiãozinha ali, nós estamos falando de onde hoje é o Iraque, onde hoje é o Irã, aquela é a região de Babilônia. A Babilônia que provavelmente significa portal dos deuses, ou porta dos deuses, ou por onde os deuses entram. A, Deus levanta o seu principal rei, que é Nabucodonosor. Nabucodonosor ele reina por cerca de 43 anos. Ele leva o Império Babilônico ao seu apogeu. Na visão de Daniel, Babilônia foi o maior dos impérios, era aquele que foi representado pelo ouro, e, e depois dele veio outros, como veio os Medo-Persa, que foram representados pela prata, depois veio os gregos, que são representados pelo bronze, e por aí vai descendo até chegar aos romanos, né, que são representados pelo ferro e pelo barro na visão da estátua de Nabucodonosor, que Deus dá a interpretação a Daniel, seu servo. Mas é esse reino ímpio, esse reino que não tem nada de Deus, esse reino que é, é um reino extremamente violento que Deus usa para trazer juízo. Então, quando Deus fala, já floresceu a vara, Deus estava mostrando para o povo de Israel de maneira inequívoca de que o juízo estava perto. Ah, alguns dos nossos estudiosos bíblicos falam que esta profecia de florescer a vara era uma menção ao nascimento de Nabucodonosor, que em pouco mais de 21 anos depois assumiria o reino da Babilônia, e alguns anos depois de assumir, ele então tomaria Jerusalém, massacraria aquela cidade, destruiria o templo, faria coisas terríveis que o povo estava achando que jamais aconteceria. Quando ele fala de reverdecer a soberba, provavelmente estava falando do quão cruel era a figura de Nabucodonosor e o seu reino da Babilônia. E é assim que Deus usou este reino terrível para trazer juízo sobre o seu povo, porque tinha pecado. Quero terminar com os nossos queridos, dizendo a você que a palavra de Deus, ela continua valendo. Há um juízo de Deus eminente sobre esta humanidade. E nós, como igreja do Senhor, precisamos entender que este juízo ele começará pela casa do Senhor. Nós precisamos levar a sério a nossa vida com Deus. Nós precisamos levar a sério a palavra do Senhor. Precisamos ter temor de Deus no coração e tomar as nossas atitudes debaixo de oração, debaixo de jejum, e perguntando se de fato é isso que Deus espera de nós quando nós formos fazer qualquer coisa. Porque às vezes nós fazemos pela simples soberba do nosso coração. E pela soberba do nosso coração nos levará a uma derrota terrível, porque a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. E não existe pecado mais terrível do que este de soberba, a não ser o pecado de deixar de amar a Deus. É a soberba que faz Satanás cair. É a soberba que faz um anjo de luz se transformar em Satanás, porque até então não era. Porque ele se achou grande demais e cresceu tanto que achou que poderia colocar o seu trono acima do trono do Altíssimo. E às vezes nós não nos percebemos, mas estamos cometendo pecados parecidos com esse. Nosso orgulho é algo tão grande dentro do coração que pode nos levar à perdição. Mas que Deus tenha misericórdia de nós, porque Ele ainda está avisando e usando seus atalaias para dizer que o fim vem e que ainda há tempo de arrependimento. Deus abençoe os nossos irmãos em nome de Jesus.